Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi sobre o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, profeta do Novo Testamento, ele ouviu o chamado muito jovem e foi uma das pessoas aí ao longo da história bíblica que questionou Jesus por que os maus prosperavam e os bons sofriam tanto. E lá no capítulo 12, ele fez o seguinte questionamento: Justo és tu, ó Senhor, quando eu pleiteio contigo. Contudo, permita-me falar contigo sobre os teus juízos. Por que prospera o caminho do perverso? Por que razão estão felizes todos aqueles que se comportam traiçoeiramente? Esse questionamento está lá no livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 1. E Jesus, ouvindo, né, essa lamentação do profeta Jeremias, ele responde fazendo um novo questionamento. Se tu corres com homens que estão a pé e eles têm te cansado, então como podes tu lutar contra cavalos? E se na terra de paz onde tu confiastes, eles te cansaram, então como farás nas cheias do Jordão? O que Jesus faz com que o profeta repense, né, o seu próprio questionamento? É que todos os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, eles têm um propósito. Eles estão nos fortalecendo e nos preparando para a próxima etapa. Todos nós queremos subir de nível. E todos nós nos questionamos porque alguns se dão bem e outros não. Porque a jornada de alguns é fácil e de outros não. Porque muitas vezes aquele que está ao nosso redor, aquele que faz malandragem, aquele que faz coisa errada, está se dando bem e a gente está aqui sofrendo e lutando. Onde é que está Deus? Cadê Jesus nessas alturas? Por que Jesus permite? E a grande reflexão aqui do capítulo 12 do livro de Jeremias é a seguinte: Deus é um Deus justo. E se nós reclamarmos de estarmos fazendo o que a maioria está fazendo, como é que a gente vai subir para o próximo nível? Enquanto a gente para murmurando, olhando quem está no mesmo nível, quem está abaixo, a gente esquece de olhar para o alto. Se lá, dentro da minha sala de aula com os meus colegas, dentro do meu trabalho, eu ficar olhando para quem está fazendo o mesmo que eu estou fazendo, ou menos, eu vou deixar de olhar para quem está fazendo mais. E ao fazer escolhas de murmurar, eu esqueço de agradecer e eu esqueço de aprender com o processo. O profeta Jeremias vivia num momento de grande turbulência. Ele foi chamado muito jovem e ele até levou o apelido de profeta chorão. Não porque ele era fraco, mas porque ele sentia as dores da humanidade e ele não compreendia por que é que as pessoas agiam como agiam. Então ele sempre se aproximava de Deus para entender melhor o que estava acontecendo e para agir de uma forma diferente. E nessa mensagem que Jesus dá a resposta para ele, fazendo um novo questionamento, de que como é que tu se cansa fazendo o básico, como é que tu vai subir para o próximo nível, tu vai dar conta, né? E Jesus fala muito sobre o poder que a gente tem de aproveitar os desafios para aprender, de que as nossas falhas, elas têm consequências, porque a partir do momento que eu não aprendo, eu me comparo com quem está um nível abaixo. A partir do momento que eu me comparo com quem está fazendo coisa errada, eu desço de nível ao invés de subir.
mas que existe uma esperança, ao mesmo tempo que existe uma esperança, né? Porque aquela listinha de planos que muitas vezes a gente faz, o que Deus tem preparado para nós é muito maior. E todas as vezes que a gente se arrepende verdadeiramente, a gente tem a possibilidade de subir de nível novamente. Então, o coração do profeta Jeremias ele era muito bom. E ele não questionou Deus por soberba, por orgulho. Ele questionou porque ele queria ver as coisas diferentes, né? Então, uma das frases que sintetiza é que mesmo quando a vida parece injusta, Deus não esqueceu de você. Deus está te preparando para correr com cavalos. Se hoje você está correndo a pé, é para que você tenha fortalecimento muscular. Entenda fortalecimento muscular com fortalecimento de poder carregar cargas maiores, de se preparar para algo maior. Então, o grande entendimento é que durante muito tempo as pessoas questionaram Deus. E hoje, quantas vezes a gente questiona Deus? Se aquilo que ele está fazendo, por que ele está fazendo, onde ele está que ele permite. Mas a gente precisa lembrar que o sol nasce para todos, que a chuva vem para todos, que as enchentes atingem muitas pessoas, os bons e os ruins, que os desastres atingem os bons e os ruins. E o que a gente tem feito com isso? Quais são os resultados? Quais são as obras que têm saído de nós? O profeta Tiago fala muito que a nossa fé, ela só faz sentido se ela for uma fé de obras. E hoje eu te pergunto, o que é que você tem feito? Você tem murmurado? Você tem questionado Deus? Você tem aprendido o quê? E com as coisas que você aprendeu, você tem feito o quê? Quantas pessoas se servem do teu conhecimento? Aquilo que você faz para se vangloriar ou para servir? Assim como o chimarrão, a gente faz para acolher as pessoas que estão ao nosso redor, para recepcionar quem chega. Todo conhecimento, todo entendimento, todo aprendizado, ele tem que servir para algo, senão não faz sentido. Então, assim como o profeta Jeremias questionou Deus e Deus deu uma resposta para ele, essa resposta foi para todos nós, ela está aqui escrita, ao alcance das nossas mãos. E a gente precisa colocar isso em prática. A gente precisa estar preparado para ir correr com grandes corridas, não mais a pé, mas preparados para correr com cavalos. Então, se tem uma mensagem que eu posso te deixar no dia de hoje é essa. Não murmure, não reclame. Olhe sempre para o alto. Peça direcionamento, peça entendimento, peça sabedoria. Porque aquele que pede, recebe. Então, mesmo quando a vida parecer injusta, Deus não te abandonou. Ele está te treinando para vencer corridas maiores. Essa é a grande mensagem do profeta Jeremias. Aquele que questionou Deus. Assim como ele, o profeta Abacuque também. O profeta Abacuque também vivia um momento de tribulação e disse: caramba, onde está Deus? Porque ele permite. E Deus falou com ele: eu vou te dar uma visão no momento certo. E a partir do momento que você tiver a visão do alto, você vai entender que os justos serão recompensados e quem fizer as coisas erradas terão a recompensa na mesma proporção. Então, Deus é um Deus justo e aquilo que você fizer de bom será recompensado e aquilo que você fizer de errado você terá a chance do arrependimento e se você não se arrepender você terá as consequências. Então, eu convido vocês a cada vez mais buscar entendimento, buscar conhecimento. O conhecimento que está na Bíblia aí, tem muito coach, tem muita gente falando, mas é um conhecimento milenar. Busca conhecimento lá na fonte. Com certeza vai ser algo enriquecedor para você.
Ao invés de murmurar, de reclamar, de questionar, baixa a cabeça, como diz a técnica da cadeira, né? Senta e aprende. Que essa reflexão de hoje faça diferença aí no teu dia. E se você quiser saber mais, me acompanha por aqui. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha com mais alguém. E assim como eu compartilho o MAC e um pouquinho daquilo que eu estou aprendendo, compartilha você também aquilo que faz bem, aquilo que faz sentido e aquilo que pode transformar a jornada e a vida de outra pessoa. Um ótimo dia.